Fala aí, pessoal. Essa semana nós recebemos a notícia do falecimento do mangaka conhecido não só por isso, mas principalmente pelos animes e mangás de Dragon Ball e Dragon Ball Z, o Akira Toriyama. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o falecimento de Akira Toriyama. Então, pessoal, essa foi uma notícia triste que pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava esperando, porque até onde a gente sabe, o Akira Toriyama estava muito bem de saúde, trabalhando. Sim, ele já era bastante idoso, ele tinha 68 anos, quase 70 anos, mas todo mundo sabe também que no Japão as pessoas têm a expectativa de vida muito alta, vive até os 90 e às vezes até 100 anos e muito bem. E o Akira Toriyama, ele estava ativo. Tanto que a gente tem notícias aí do Dragon Ball Super, tanto o mangá quanto o anime. É claro que o Akira Toriyama, ele não estava mais à frente do Dragon Ball Super, mas ele ainda participava de alguma forma da produção. E tem o Dragon Ball Daima, que está saindo agora, então ele estava ativo, trabalhando. Por isso, essa notícia foi tão surpreendente e pegou as pessoas tão de surpresa, e foi essa notícia aqui. Hematoma subdural, a causa da morte de Akira Toriyama, criador de Dragon Ball. E eu pesquisei aqui sobre o que é esse hematoma subdural. Isso daqui o hematoma subdural é quando ocorre um acúmulo de sangue entre o cérebro e o revestimento externo, o crânio. Esta condição é uma emergência médica e deve ser tratada imediatamente. Então, normalmente isso daqui acontece com uma pancada, que é isso que está escrito aqui embaixo, ó. Causas do hematoma subdural. A principal causa do hematoma subdural é uma pancada forte na cabeça que faz com que os vasos sanguíneos estourem, gerando um acúmulo de sangue na cabeça que pressiona o cérebro. Então, não foi uma causa natural, uma doença, alguma coisa do tipo. A gente não tem notícias, pelo menos eu não vi, do que aconteceu. E a gente não sabe se ele caiu, se ele recebeu alguma pancada, mas a notícia é que essa foi a causa da morte, hematoma subdural. Isso é uma emergência médica parecida como um traumatismo craniano, né? Só que diferente do traumatismo craniano, que é algum dano na caixa craniana, algum ferimento, uma ruptura no osso, alguma rachadura, esse hematoma subdural, ele também é causado por uma pancada, mas ele causa uma hemorragia no cérebro próximo ao crânio, entre o cérebro e o crânio, causando esse acúmulo de sangue que é muito grave e foi a causa do falecimento do Akira Toriyama. Mas quem foi o Akira Toriyama? Ele é principalmente citado como o criador do Dragon Ball, né? Tanto o clássico quanto as continuações, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. O Dragon Ball GT ele não teve uma participação tão ativa quanto os outros, no Dragon Ball Super menos ainda, mas ele é o grande criador de Dragon Ball. Não é a única obra em que ele esteve presente, tem várias outras obras em que ele participa, tanto como criador principal, como coautor ou com algum tipo de participação, até em jogos de videogame. Ele fez todo o design, né, das capas do Chrono Trigger, que é um jogo extremamente clássico de Super Nintendo, depois saiu para PlayStation 1. Inclusive, no PlayStation 1, esse jogo recebeu uma cena em anime, na introdução, que você ouve ela, vê e reconhece vários sons, todo o estilo do Dragon Ball Z, você reconhece nessa cena do Chrono Trigger. E o Dragon Quest, para quem não sabe, Dragon Quest ele é um jogo extremamente famoso no Japão e no mundo inteiro, mas principalmente no Japão. E o Dragon Quest é o Fly, o desenho que passava lá no SBT. Se eu não me engano, era no SBT. O Fly, lá, Fly, um pouco de mago e muito de herói. Então esse desenho é o Dragon Quest. E você nota que, sim, os personagens, tanto dos jogos lá, pelo menos das capas do Fly, do Chrono Trigger, eles têm um traço muito parecido com os personagens do Dragon Ball. Isso, obviamente, eles foram todos criados pelo Akira Toriyama. Então ele é um mangaka que está há muito tempo na indústria, ele já é um mangaka da velha guarda, né? Tanto que ele tem 70 anos. E ele inspirou praticamente toda uma geração. A minha geração assiste Dragon Ball desde criança. Então tem aqueles memes que saem na internet, né? Que as meninas, aí tantos anos, aí tá vendo tal coisa, tantos anos, tá vendo tal coisa. Aí os meninos
tantos anos, criança, né? Dragon Ball, adolescente, Dragon Ball, adulto, Dragon Ball. E é bem isso. Eu vejo Dragon Ball desde que eu era criança e eu assisto Dragon Ball ainda hoje, o Dragon Ball Super, eu tava acompanhando. Então, o Akira Toriyama foi extremamente importante para toda uma geração. Não só para o público, as pessoas que assistiam, mas para outros mangakás também. Esses caras da velha guarda, como o Akira Toriyama, o Yoshiro Togashi, eles têm a inspiração deles retirada de caras mais antigos que eles ainda, como o Osamu Tezuka, por exemplo, que é o cara que basicamente é venerado por todos os mangakás, fez lá o Astro Boy, mas eles também serviram de inspiração para os que vieram depois, como o Masaki Kishimoto, por exemplo. Se você pegar o Naruto, e o Naruto é interessante porque se você pegar uma geração já um pouco mais nova que a minha, parece que elas têm uma relação com o Naruto muito parecida com o que a minha geração tem em relação ao Dragon Ball. Mas o Naruto, ele tem lá a roupa laranja porque a roupa do Goku é laranja. O modo sábio do Naruto, ele tem os olhos também pintados de laranja por causa da transformação do Goku Super Saiyajin 4 do Dragon Ball GT, que tem os olhos pintados, né, que não é laranja, é um vermelho, mais pro rosa, mas é uma referência ao Dragon Ball GT no Naruto e várias outras coisas. Tem outras referências também, tanto ao Akira Toriyama quanto ao Yoshiro Togashi também, que é outro mangaka das antigas, fez o Yu Yu Hakusho, fez o Hunter x Hunter. E não para só aí, né? Se você pegar coisas que tem no Dragon Ball, que hoje em dia é extremamente comum, como por exemplo os cabelos, né? O poder dos personagens ser demonstrado de alguma forma através do crescimento do cabelo, da mudança do cabelo. Isso é uma coisa que começou com o Dragon Ball. Você vê também isso em Yu Yu Hakusho, que é mais ou menos ali na mesma época do Dragon Ball, mas isso foi largamente difundido entre outros animes, outros mangás, e tudo isso começou lá atrás com o Akira Toriyama. Tanto que o One Punch Man, né? O One Punch Man, ele é basicamente uma paródia dos animes shonen. E uma das coisas que é característica é que o personagem principal, o Saitama, é careca. Por que ele é careca? Porque imagina o cara que já tem o máximo de poder, que não tem mais pra onde evoluir. Qual vai ser o cabelo dele, se é o cabelo que demonstra a força de um personagem de shonen? Ele vai ser careca. Então, não só isso, tem outras referências ao Dragon Ball. O Boros, é Boros? Aquele alienígena lá que de uma, acho que é do final da primeira temporada do One Punch Man, ele tem as transformações muito parecidas com o Super Saiyajin 2, 3. O Vaccine Man, ele é muito parecido com o Piccolo visualmente, mas se eu não me engano o dublador dele é o dublador do Freeza, isso no japonês. Então tem várias referências no Dragon Ball, tanto em anime shonen quanto no One Punch Man, que é uma paródia. Ele é uma paródia em geral dos animes shonen, mas você vê que ele tá muito fixo no Dragon Ball, né? Ele é muito uma paródia do Dragon Ball, justamente porque o Dragon Ball, ele é a grande inspiração de todos esses animes shonen, e tudo isso veio em grande parte do Akira Toriyama. E pessoalmente, eu tenho uma relação muito grande com o Dragon Ball, porque eu me lembro de ver esse desenho quando eu era criança, e a gente assistia, discutia na hora do recreio, brincava de Dragon Ball, desenhava os desenhos do Dragon Ball. Eu sempre gostei muito de desenhar, principalmente quando eu era criança, e eu tinha amigos que também gostavam de desenhar, e a gente ficava sentado lá depois da hora na escola, fazendo os desenhos, pintando. Eu tenho alguns desenhos aqui eu fiz já quando eu era adulto. Os desenhos que estão nessa pasta, eles são de 2013, que faz mais de 10 anos. Mas eu já era adulto. E aí, esses desenhos eu fiz porque a minha esposa, ela desenha muito bem. Nessa época que a gente começou a namorar, aí eu fiz esses desenhos aqui por incentivo dela. Eles não ficaram tão bons quanto os que eu fazia quando eu era criança, mas é porque eu tava muito enferrujado. Aqui não tem desenho de Dragon Ball, mas só pra vocês verem, tá, a lâmpada tá atrapalhando demais. Aqui, ó, tem Sword Art Online, essa daqui é a missa do Death Note. Tem mais o que aqui? Naruto, ó, desenho do Naruto. Tem mais o que? Ó, eu fiz um desenho da minha esposa, que é essa aqui. Tem, ó, Hunter x Hunter, o Gon e o Killua. A outra lâmpada ainda tá atrapalhando, mas dá pra ver. E aqui tem alguns do Senhor dos Anéis, ó, o Legolas,
o Gimli. Então tem vários desenhos, ó, Seiya. E esses desenhos eu fazia muito mais, mas muito mais mesmo. Eu desenhava praticamente todo dia, quase o dia inteiro quando eu era criança. E os desenhos que eu fazia era Pokémon, Yu Yu Hakusho, Churato, Samurai Warriors, mas principalmente Dragon Ball. Fiz muito desenho de Dragon Ball. Pena que eu não tenho mais nenhum desses desenhos para mostrar. Mas eu pegava aqueles papéis gigantes, acho que é papel 40 quilos o nome, né? Que é uma folha gigantesca. E aí eu fazia como se fosse um pôster, né? Fazia um desenho de Dragon Ball, Goku com os outros personagens, Goku Super Saiyajin, e aí desenhava, pintava, ficava horas fazendo isso, e eu adorava fazer isso, e isso é uma coisa que me dá muita saudade, me dá muita nostalgia. Então, toda essa relação com Dragon Ball, todo esse desenho, para mim não é só um desenho, é parte da minha infância, é a lembrança de eu ter feito todos esses desenhos, de ter conversado com os meus amigos sobre Dragon Ball, todas as discussões. Então, eu acho que tem muita gente que não entende, né, o que esse desenho representa, mas é praticamente grande parte da nossa infância. Então, essa notícia, ela me causou muita tristeza, o que é estranho, porque eu não sou muito fã assim de pessoas. Tem algumas pessoas que eu admiro o trabalho. Por exemplo, o Christopher Lee, que morreu há um pouco tempo atrás também, o Orlando Drummond, o Bolanhos. Eles são pessoas que eu admirava pelo trabalho. Eu também acompanhei, né? O Christopher Lee, ele fazia personagens tanto no Star Wars quanto no Senhor dos Anéis, né? Ele é o Conde Dooku ou Dooku, dependendo aí da tradução. E ele era o Saruman. E eu não gostava dele só por isso, eu gostava de toda a história de vida dele, né? Ele tinha a banda de heavy metal, ele tinha quase 100 anos, ele foi amigo pessoal do Tolkien, ele era herói de guerra, então ele era realmente uma pessoa que eu admirava. E quando ele faleceu, eu fiquei triste, mas não tanto quanto eu fiquei impactado com essa morte do Akira Toriyama. Talvez, eu não sei, pela surpresa, né? O Christopher Lee já tinha quase 100 anos. Ele já era bem idoso, então era uma coisa de se esperar. O Orlando Drummond e o Bolanhos a mesma coisa. Aí, eu não sei se foi pela falta de expectativa que isso pudesse acontecer, mas realmente eu me vi muito triste, muito impactado pelo falecimento do Akira Toriyama. Pra vocês terem noção, quando eu vou colocar minha filha pra dormir, eu canto pra elas músicas de abertura e encerramento de anime. E uma das que eu mais gosto de cantar pra elas são as músicas do Dragon Ball. A que ela prefere pra dormir é a música do Dragon Ball GT. O Dragon Ball GT não é a melhor de todas as temporadas do Dragon Ball, todo mundo sabe disso, mas ele tem algumas coisas que ficaram muito clássicas, né? Como, por exemplo, a transformação de Super Saiyajin 4, que é uma transformação muito legal, e a música de abertura, aquela Seu Sorriso, que é uma das melhores aberturas de anime. Pra mim, é a segunda melhor do Dragon Ball, só perde pra Red Shala, porque essa daí não tem como fugir, né? Ela pega muito na nossa nostalgia, mas a abertura do Dragon Ball GT é uma das melhores aberturas de anime de todos os tempos, e é a música que a minha filha prefere pra dormir. Pra vocês terem noção, a minha esposa, ela não saca nada de Dragon Ball. Ela não viu, não assistiu quando era criança. Pra vocês terem ideia, quando eu falei pra ela que o Akira Toriyama tinha falecido, ela me perguntou: ele não estava bem? Ele estava fazendo o jogo do bebê há pouco tempo atrás. O jogo do bebê, ela está se referindo ao Hideo Kojima, porque eu sigo o Hideo Kojima no Instagram. E aí eu fico vendo as coisas que estão saindo do Death Stranding, né, que vai sair agora. E aí ela achou que eu estava falando desse cara, do Hideo Kojima. Então ela não saca realmente de nada. Mas mesmo assim, ela tem que cantar a música da abertura do Dragon Ball para nossa filha, para ela conseguir dormir, porque ela adora essa música. E esse, com certeza, é um dos animes que a gente vai assistir quando ela tiver um pouco maior. Então, Akira Toriyama, muito obrigado pela minha infância. E, bem, então, Akira Toriyama, obrigado pela minha infância e por ter... Bem, é isso. Deixa pra lá.
por um caminho cheio de sombras e de luz. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você e precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança.